Fala aí galerinha, eu estou aqui de volta com vocês no Waven, trazendo aqui esse jogo lindo e maravilhoso da Ankama, que provavelmente daqui a um tempo vai ser um sucesso, já não é um sucesso, né? Tipo, já e para um jogo novo e para um jogo da Ankama também tem bastante jogador, tem, né? Porque é raro o jogo de turno agradar todo mundo, e esse jogo ele é divertido, ele é um jogo de turno legalzinho, tem umas músicas bacanas de fundo pra você poder curtir. Até jogando sozinho você consegue se divertir. Jogando com os amigos você se diverte pra caramba. Mas jogando sozinho você também consegue se divertir. E eu tô aqui pra trazer um pouco sobre a explicação do que é o jogo. Eu vou começar pelos feitiços, depois vou passar para companheiros, depois equipamentos e depois eu vou falar dos personagens. Feitiços, nós temos uma divisão entre quatro tipos de feitiços. Existe o feitiço de fogo, ar, terra e água. E existe os feitiços de éter. Os feitiços de éter são próprios do personagem, né? Tipo, esses daqui são próprios deste personagem e esses são próprios da classe do personagem. A classe desse personagem é os RAM e estes itens e esses daqui são próprios específicos deste Sran específico. Vocês vão entender melhor depois quando eu mostrar um pouco mais sobre as classes. Os feitiços são divididos em elementos. Por quê? Porque os companheiros são usados com elementos. Normalmente, feitiços de fogo causam mais dano e são efeitos de é, cura mais forte, causam mais dano. Eles são efeitos especificamente para isso. Ele é um fogo sempre ofensivo ou sempre extravagante aqui no Waven, né? Ele aplica roubo de vida num dano de 23, no caso um dano bem grande. Ele coloca uma armadilha que reduz o dano do inimigo, é sempre uma coisa extravagante. A água já é mais suporte. Normalmente, os personagens que têm o elemento água, eles empurram, curam, eles têm mais status em específico, né? Tipo, eles fazem mais coisas em si suporte, mas não significa que a água especificamente não cause dano. Porque como você vê aqui nos feitiços, aqui eu vou pegar todos os feitiços de água, como você vê que nos feitiços de água, a maior parte deles causam dano. Mas se você for comparar os feitiços de água, peraí que eu vou tirar a build, né? Vou tirar a build aqui, só para mostrar para vocês que os feitiços de fogo, eles normalmente têm uma base de dano maior que os feitiços de água. Sei que os feitiços baixos de água têm, né, de nível 2 e 3, mais ou menos, tem um dano de, né, 18, 9, por aí. Os de fogo, normalmente 28, 12, 18. Tá certo que isso aqui é uma armadilha, então tipo, ele tem uma condição para ser usada, e as armadilhas são específicas dos slams. Mas aí eu vou entrar depois. Os feitiços de ar, normalmente, eles são focados em posicionamento, mas eles também são focados em dano. Normalmente você vai ver que feitiços de ar empurram ou coisas do tipo. E existem os feitiços de terra. Os feitiços de terra são híbridos entre dano, resistência, dano e resistência. A maior parte dos personagens com seus feitiços de terra tem armadura. E o Sran também rouba ponto de movimentação, e alguns personagens também roubam ponto de movimentação com feitiço de terra. Não é impossível existir um feitiço de água que rouba movimentação ou de fogo, ou de ar que rouba movimentação, porém é mais frequente nos feitiços de terra. Agora, os feitiços de éter, eles são feitos para mudar um pouco a jogabilidade. Assim como os RAM, ele tem a jogabilidade de armadilhas. Então, os feitiços de éter, eles podem aplicar coisas em relação às armadilhas. Os personagens também contêm um feitiço específico de cada elemento que é próprio do personagem, assim como esses de posicionar. Cadê? Não? Esse aqui, ó. O assassino das chamas, o assassino dos ventos e o assassino da pedra e o assassino dos gelos. É da pedra? Das pedras. E dos gelos. Esses feitiços em específico, eles são próprios destes RAM. Os outros RAMs não têm. Esses em específico aqui. Então sempre vai ter um feitiço em específico que ele é próprio de um de cada elemento, né? Que é próprio do seu SRAM, né? De cada SRAM. Aí todos os RAMs têm esse feitiço, todos os RAMs têm esse, todos os RAMs têm esse, só isso aqui que é deste personagem. Agora vamos para companheiros. Vocês devem ter reparado que os companheiros têm em cima um emblemazinho bonitinho, tipo fogo, ou emblema de ar, ou emblema de terra, ou emblema de água.
ou até mesmo emblema de éter. Alguns são mistos entre dois elementos, que eles normalmente ficam lá na frente da fila. Eles são mistos de elementos. Então você precisa de X quantidade de elementos para utilizá-los. Só que, como que ganha esses elementos? Se você passar o mouse por cima dos feitiços, você vai ver que eles têm um emblemazinho. Sempre que você utilizar esse feitiço, você ganha a quantidade que está mostrada. Esse aqui dá 1 de fogo, esse dá 2 de ar. E o feitiço também tem um custo dele. Normalmente os feitiços com maior quantidade de custo e que dão menos efeito, ou só aplicam uma coisinha boba, normalmente, eles dão mais pontos. Os feitiços que aplicam poucas coisas, eles são feitiços focados em dar pontos. Tipo esse aqui, ele tem 6 e ele só causa dano. E ele é um dano bruto, né? É um feitiço de terra de dano bruto. Como eu falei, terra, né, pode também ser dano bruto também. Como todos os outros elementos podem ter uma habilidade de dano bruto também. Não é impossível não. É porque o jogo, a intenção dele é fazer com que, independente da build que você faça, você tenha variedades ali para poder contribuir na sua gameplay. E aqui você vê que ele dá 2 de terra, e não 6 que dá 2 de terra. Só que existem vários feitiços de nível 6, quer dizer, de 6 de custo, que não dão 2 do mesmo elemento. Como, por exemplo, esse aqui que dá 1 de ponto de ação na reserva e 1 de água. O que são pontos de ação na reserva? São os pontos de ação que vão aparecer mais ou menos aqui, ó, quando você estiver jogando. E eles vão fazer com que você possa utilizar mais feitiços. Porque assim que você clicar é como se fosse num quadrado, quase um quadrado. Eu esqueci o nome específico da forma geométrica. Mas quando você clicar lá, você vai recuperar aí o seu, né, um pouco do seu PA para você poder utilizar mais feitiços em um turno. Porque por turno você tem 6 de PA. Tem um Sherlock que ele guarda PAs não usados na reserva para poder utilizá-los depois. E eu vou explicar um pouquinho sobre a reserva no final do vídeo. Companheiros, se eu lembrar, né? Se eu lembrar, eu explico no final do vídeo. Companheiros, né? Existem companheiros e os companheiros te ajudam, né? Você provavelmente vai colocar os companheiros baseados nos feitiços que você tem. Se você fez uma build completamente de fogo, você vai colocar companheiros de fogo e assim por diante, né? Cada companheiro tem o seu próprio efeito. Alguns não têm efeito nenhum, mas outros têm o seu próprio efeito. Ao atacar, ganha coração de chamas. Quem ganha coração de chamas? Ela ganha coração de chamas, porque ela não especifica que o seu herói ganha. Então, ela ganha. Então, a própria companheira ganha o coração de chamas. E aqui, se você apertar o botão direito, você também pode ver detalhes mais específicos sobre o companheiro. E quando você ganhar a cama o suficiente, você pode ficar também upando os companheiros. E aqui você pode ver também as skins deles e etc. O mesmo vale para os feitiços, você também pode apertar o botão direito e ver detalhes, assim como os feitiços também têm efeitos extras caso você upe eles. E aí nós temos os equipamentos. Os equipamentos nesse jogo são uma coisa muito importante para quando você está montando sua build. Cada personagem é focado em alguma coisa. E obviamente você vai fazer sua build focada em alguma coisa. Os equipamentos eles podem mudar como você joga. Existem vários tipos de equipamentos. Um deles se chama início do combate. O início do combate ele te dá um efeito no início do combate. Pronto. Sem mais nem menos. Começou o combate, você ganha o efeito. Ah, mais 10% de dano dos seus feitiços. Todos os feitiços do deck vão ter mais 10% de dano no início do combate. Ah, então, tipo, se eu tô com um item aqui e eu apertar o botão e eu passar o mouse aqui, eu vou ver o bônus de dano? Não. Você só vai ter o bônus de dano no início do combate. Então aqui não tá aparecendo o bônus de dano. Se aqui tá dizendo que é 10%, aqui vai causar 1 de dano a mais. Então vai causar 19 de dano esse feitiço. Quando você entrar dentro de combate, ele vai estar causando 19 de dano. E aí, nós temos os feitiços que não tem tipo, não é início de combate, não é quando você fizer alguma coisa. Ele é simplesmente um efeito passivo, como, por exemplo, esse aqui. Quando você causar dano de colisão ao inimigo, você aumenta em 30% o dano. No caso, os danos de colisão são aumentados em 30%, né? E aí temos os também, cadê? Temos diversos passivos, como vocês podem ver, vários de início de combate. E aqui também temos os de companheiro. Esse aqui especifica assim, ele tem como esse aqui tem, né? Você também tem nesse aqui, que é uma coisa específica designada para o feitiço. No caso, ele só vai acionar quando você fizer o requisito. Um dos companheiros entra em jogo. Companheiros, esses companheiros, não seus amigos, são esses companheiros. E não vale companheiros de amigos, vale só os seus. É um jogo, é uma build completamente individual. Então, um dos seus companheiros entra em jogo, concede escudo a ele.
Isso aqui, ele não especifica se concede infinitamente os escudos. Mas se eu não me engano, para cada companheiro que você colocar no jogo, ele vai receber um escudo. Então, tipo, você colocou ela no jogo, ela vai chegar no jogo com um escudo. Colocou essa daqui no jogo, ela vai chegar no jogo com um escudo. O que o escudo faz? Anula o próximo dano sofrido e depois o escudo some. Ah, sempre que você jogar um companheiro vai resetar o escudo? Não, só vai ganhar o escudo o companheiro que você jogou. Se você jogar um outro em seguida, esse outro ganha escudo. Se o seu primeiro companheiro não tiver o escudo, ele também não vai ganhar o escudo. Porque só quando ele entrar em jogo, ele ganha o escudo. E aí, nós temos os decks. Os feitiços decks, né? Se você segurar o mouse aqui por cima, ele vai especificar o que é o deck. Deck ganha um efeito bônus quando tiver ao menos um tanto quantidade de feitiço do valor maior ou igual ao valor indicado. No caso, você não ganha o efeito se tiver menos do que o valor indicado. No caso, isso aqui está escrito deck 15, o que significa que se eu tiver 15 feitiços completo aqui até embaixo, eu aplico dreno no meu herói. O dreno é desde o início do combate até o final do combate. Você vai ter dreno 100% do tempo. Ah, o que o dreno faz? Ele faz com que você roube vida baseado no seu ataque. Então, tipo, você deu um hit no inimigo, você ganha vida. Assim como tá falando. O personagem se cura em porcentagem indicada em seu ataque quando ele ataca. E aí, tipo, é autoexplicativo. Você vai passando o mouse por cima e você vai entendendo o que eles vão fazendo, né? Aqui tem outro de companheiro aqui, quando seu companheiro entra em combate, ele ganha mais 10% de ataque. Excelente se você estiver fazendo uma build de companheiro. Eu tenho um personagem com build de companheiro, que é o Neneripso. Neneripso, eu tenho a build de companheiro, então eu coloquei a maior parte das quantidades dos equipamentos focados em companheiro. Como eu uso companheiros de fogo, coloquei esse aqui também. E quando o companheiro de fogo seu ataca, aplica chama. Chama causa 8 de dano, que é o número indicado ali, e aplica mais 10% de dano se o inimigo estiver oleoso. E a mesma coisa vale para os outros. E aproveitando isto, né, aproveitando este engajamento, eu esqueci de falar sobre os efeitos de status. Os efeitos de status são muito engraçados, né? Porque eles são totalmente usáveis, mas eles não são individuais. Você pode aplicar um status para o seu aliado usar o status. Só que aí que está a questão. Ele vai consumir o status. Então, sempre que você tiver um feitiço que aplica status, vai ter um feitiço que consome status. Se eu não me engano, tem um aqui também que consome status. Cadê? Esse aqui. Ele consome oleoso para te dar duas auras do arquetipo chamas. E inflige 2 de dano no inimigo também. Ele inflige o dano, independente se consumiu o oleoso ou não. Ele só vai ter esse efeito extra aqui de dois arquetipos chama quando é, Arapucarei, eu não sei falar, foda, Arapuqueiro de chamas. Eu farei arquetipo porque eu sou burro. Mas ele só vai aplicar esse efeito quando ele absorver o oleoso. Se o inimigo tiver oleoso, ele vai consumir o oleoso e vai te dar o efeito. Então, mesmo vale para o areado, que é o efeito de vento, o mesmo vale para o molhado e o enlamado do terra. Cadê? Enlamado. Você pode ver os feitiços que aplicam os efeitos vendo um íconezinho pequenininho aqui na direitinha em cima deles. Então aqui, ó, íconezinho aplica enlamado, íconezinho aplica enlamado, íconezinho aplica molhado e íconezinho aplica molhado. Sempre vai ter um feitiço de custo alto que aplica o efeito e um feitiço de custo baixo que aplica o efeito para dar um fator mais liberal, né, assim dizendo, para você não falar, não te forçar a usar feitiços de custo alto. Existem diversos tipos de raridade de equipamentos, mas eu não vou falar muito bem de tipo, ah, nossa, a raridade alta é mais forte, equipe todos de raridade alta, não. Como você viu, o meu outro personagem tinha muito itens de raridade baixa, e esse aqui no deck padrão dele tem 2 itens de raridade baixa, o que significa que eu preciso desses itens de raridade baixa para o meu deck funcionar. Então não significa que eles são menos úteis. E aí nós temos também, além, se você clicar aqui em braçadeiras do lado de anel, você tem braçadeiras. Lembrando que anéis você pode equipar 4 e braçadeiras você pode equipar somente um. Cada anel tem o seu efeito. Eu não vou ficar lendo um efeito por um, né? Porque senão vocês vão ver que é muito efeito específico, né? Ah, é. Lembrando, mecanismos, para alguns personagens, os mecanismos são, como posso dizer? Umas engenharias que você coloca, tipo uma torre, um laboratório, coisa do tipo. Ou tem um lá que é uma paredezinha, como se fosse uma barricada. É uma barricada, lembrei. Barricada. Isso tudo tem vida igual a blindagem. Então, se tem um negocinho que aumenta em 30% a blindagem, vai aumentar a vida desse maquinário que você colocou. Nesse mecanismo aí. E aí,
Você tem as braçadeiras. As braçadeiras também são bem específicas, mas praticamente quase todas elas aplicam com o ataque. Na verdade, acho que todas elas aplicam com o seu ataque. Certo? Certo. A braçadeira é tipo um efeito único que aplica quando você ataca o inimigo. Pode aplicar efeitos de status, como aliado, inamado. Pode aplicar efeitos específicos, como adiciona duas vezes chuva. Chuva igual a 8, então causa 16 de dano. E pode ter efeitos específicos, tipo empurrar para trás, atinge as duas células da frente do seu personagem, como se o seu personagem tivesse um ataque que acertasse em área, né? Adiciona relâmpago, porque é o dano de trovão, né? Lembrando que chuva é água, granizo é para quando o cara tá molhado. Lembrei. O granizo, ele cura todos os seus aliados, e tem um de terra que também que eu esqueci o nome, que acho que é Tunfa, que ele dá escudo para todos os seus aliados. Todos os aliados, no caso, o que você está afetando como último aliado, dependendo da sua habilidade, e todos os seus companheiros e você mesmo. O seu aliado em específico, eu acho que é só quando é uma habilidade. Quando é um efeito assim, acho que não aplica não. Mas aí cada um faz um efeito diferente. A intenção deles, aqui é tonfa, tá vendo? Cada um deles, a ideia deles é literalmente fazer com que você tenha um efeito muito especial no seu ataque, fazendo com que seu personagem de atacar seja interessante, forçando você a ter que ir pra frente para atacar e fazer o seu diferencial. Né? Esse aqui concede vida máxima igual a armadura, toda vez que você atacar. Toda vez que você atacar, você causa vida máxima como dano inimigo. É o que eu uso aqui na build desse personagem, que é focada em vida, que eu fiz. E assim por diante. Tem alguns também que adicionam elementos, que podem ser muito úteis para quando você quer invocar seus companheiros. Ele dá uma carga de água, carga de fogo e carga de ar. E carga de terra. Lembrando que eu esqueci de falar sobre companheiros, sobre éter. Alguns companheiros vão custar éter para ser invocado. Éter você consegue utilizando as suas habilidades específicas. Aqui eu acho que nenhuma dá éter vão. Aqui, essa aqui dá éter. Ela dá um de éter. Aí, deixa eu ver outra aqui. Essa aqui também dá um de éter. Essa dá um de éter. Essa dá um de éter. E assim depende do personagem para conseguir as cargas de éter. Só que você deve estar se perguntando. Beleza, para que serve as cargas de éter além de invocar esses companheiros de éter que pelo visto só tem um? Porque o éter ele conta como todos os elementos. Então, se você tiver duas cargas de fogo e uma carga de éter, você consegue invocar esse personagem de três cargas de fogo, porque o éter ele pode ser contado como um elemento fogo também. Agora vamos para o personagem, os personagens em si. Nós temos 5 classes atualmente no jogo, na versão, né, na versão para jogadores experientes. Aqui também são 5, mas aqui é bem limitado, ele vai te dar só o padrãozão do personagem mesmo. Mas você vai entender muito melhor se você clicar aqui no versão de jogadores experientes. Que você vai ver cada personagem. Cada personagem representa um deus, né? Um deus ou uma deusa. Aqui o deus Kran, Eripsa, Iop, Shan e Zelor. E aí nós temos a escolha aqui, né? A escolha experiente, no caso, para os jogadores experientes, vai te dar várias opções do mesmo personagem. Então, a classe Kran tem vários Krans específicos. Como eu falei lá do negócio do feitiço, cada um vai ter um feitiço, cada classe aqui vai ter um feitiço de cada elemento diferente. Então, tipo, todas elas vão ter um feitiço de cada elemento diferente entre cada uma. Só que os outros feitiços serão todos iguais. Então acaba que você tem 4 feitiços de diferença entre classes quando você escolhe a sua, né? A sua específica no caso. Não a classe em si, mas a variante dela. E aí nós vamos começar falando bem rápido aqui sobre os Krans. Os Krans são personagens focados em feitiços de longa distância. E existe uma coisa no jogo chamado auras de utilização. Né? Como vocês viram lá no coisinha, no SRAM, existe a aura de alçapão, né? Que ela serve para o quê? Ela ativa toda vez que você pisa no alçapão. Aqui os Krans, ele tem as auras de mira. As auras de mira são ativadas toda vez que você ativa um feitiço. Eu vou explicar para cada personagem as auras deles. Todos os personagens têm, em todas as classes, no caso, tem um tipo de utilização de aura diferente. Auras de fogo tendem a causar dano, auras de água tendem a curar ou dar PA, auras de terra tendem a dar escudo ou dano bruto, e auras de ar tendem a empurrar.
E existem as auras específicas também, que são específicas de cada personagem. Neste caso aqui, a Kran, quando ela libera uma aura de mira, ela inflige 50% do ataque dela no inimigo. Então você conseguiu uma aura de mira, usou um feitiço, ele vai em seguida jogar o disparo da aura de mira no inimigo e ainda vai causar 50% a mais, 50% do ataque dela como dano bônus. O próximo Kran, ele a cada fim de turno compra um feitiço adicional, se você tiver 2 feitiços ou menos na mão. No caso, sempre que você tiver pouco feitiço na mão, ele vai comprando, 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 comprando. O que significa que é melhor você fazer um deck que gasta muito feitiço e uns equipamentos que reduzem o custo dos seus feitiços, para você sempre manter com pouco feitiço na mão. E também tem um anel, que se não me engano, a cada fim de turno, ele faz com que você compre um, uma carta a mais. Então, tipo, você vai comprando cartas, 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 né? Com essa variante aqui. Lembrando que ela tem os poderes lá em cima e tem as passivas também da classe, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Isso aí vocês vão aprendendo conforme o tempo do jogo. E é bom, tipo, porque só vai conseguir upar as passivas no nível 15, então dá pra você entender bastante do jogo antes de chegar nesse nível. Esse aqui, o passivo do herói é, ao aplicar um estado elementar, você ganha uma aura de mira do mesmo elemento. Se você aplicou enlamado, você vai ganhar uma aura de mira de terra. Bem específico. E direto também. Esse personagem aqui ele também contém dois mecanismos, né, para você conseguir colocar no jogo e ganhar vantagem. Então ele é literalmente um personagem mais focado em estratégia. Tipo, cada um deles aqui vai ter tipo uma maneira diferente de jogar. Parece que não, porque tipo, muda pouca coisa, mas muda muita coisa. Por causa dos feitiços passivos, por causa dos outros 4 feitiços adicionais próprios de cada classe e por causa da literalmente passiva do herói, né? Não tem nem o que dizer. Mas no final das contas, todos os clãs vão ser focados em feitiço. O quarto Khan, a passiva dele, quando o seu herói teletransporta, menos um ponto de ação, menos um ponto de ação ao custo do seu próximo feitiço. Então, você teletransportou, o seu próximo feitiço vai custar menos um ponto. Bem simples. Não tem muita informação. Só que existe no Khan um negócio chamado feitiço de teletransporte custo zero, que você movimenta poucas casas, né? Porque você movimenta praticamente para as bordas do tabuleiro. Se você estiver no meio, você vai movimentar bastante, mas se você estiver tipo, já nas bordas, o que é normal para um crânio, você vai movimentar pouco, mas vai movimentar pelo menos para ganhar o menos custo de pontos de ação. E existe esse aqui, que toda vez que ele ativar um efeito combo, ele ganha uma aura poderosa. A aura poderosa inflige 15 de dano ao alvo. Provavelmente é a aura que mais causa dano no jogo. Combo específico, né, quando você lança uma habilidade antes de lançar a habilidade combo. Então, tipo, tem as habilidades que estão escrito combo nelas. Se você lançar uma habilidade antes dessa habilidade, ela ativa o efeito combo. E se ativar o efeito combo, você ganha uma mira poderosa. Bem simples, né? Simples, mas vocês vão, tipo, um pouquinho complicado, mas vocês vão entender. Os Eneripsas são considerados suportes do jogo, estão focados normalmente em habilidades de cura, mas eles têm ali suas funções extras também. Esse personagem aqui, quando eu. Vamos lá sobre as auras dos Eneripsa. As auras dos Eneripsa sempre é ganho em D-laboratórios. Os Eneripsa, se eu não me engano, só tem 4 auras mesmo, além da aura da transformação dos Eneripsa, porque eles têm uma transformaçãozinha lá específica que dá uma aura bem específica também. Mas, tirando. Ela tem 4 auras dos Eneripsas. O fogo causa dano ao inimigo. Tipo, quando o inimigo te bater, ele ativa a aura. Ele toma muito dano em fogo. Quando o inimigo te bater em água, ele só vai te curar. Quando o inimigo te bater em terra, ele vai te dar escudo. E quando o inimigo te bater em vento, ele vai empurrar o inimigo para uma célula à distância, né? De perto de você. Te bater com um hit básico, ataque comum, não feitiço. Então quer dizer que, tipo, as auras do Eneripsa ativam só quando ele toma uma porrada. Sim. Terra dá escudo, água cura, fogo dano e ar empurra. Bem simples. Aqui, quando seu herói é curado, inflige 35% do seu ataque ao adversário que tiver mais vida. Então, toda vez que você ficar se curando ali, seja por auras ou seja por qualquer coisa, a aura de fogo ela tem roubo de vida, então ela causa dano, mas ela também cura um pouquinho. Então lá, quando o herói inflige. Quando o herói é curado, ele inflige 35% de ataque ao adversário que tiver mais vida. Né? Bem simples. Não tem muito o que dizer em relação a isso. É um elipse excelente aí para você fazer de tanque. Esse Eneripse já não é tão tanque, ele vai gostar de não ser focado, né? Que ele, ao acionar suporte, seu herói ganha 50% do ataque em armadura. E ele tem um monte de efeitos que combam com suporte, né, nas passivas dele.
né, as passivas extras de níveis quando você alcançar nível 15, o que significa que você vai ter mais efeitos quando você tiver suporte. Então, você é um personagem que depende muito de ter alguém ali próximo de mim. O efeito de suporte, ele é próprio, por enquanto, né, ele é próprio do Zeneripsa, eu não encontrei ele em outros personagens, e ele faz o quê? O efeito é acionado se o feitiço visa outro aliado que não seja o seu herói. Então, se você usou num aliado seu o feitiço de cura, você aplica o suporte. Lá, o feitiço tem que estar escrito suporte, né? Tem que estar escrito lá suporte. Aí você aplica o efeito de suporte do feitiço. Se você aplicar o efeito de suporte do feitiço, você ganha a armadura. Então, tipo, é bem simples. Tem um feitiço que está escrito suporte, mas ele causa dano. Então, você clica no aliado e escolhe inimigo como alvo, e aí ele vai causar o dano no inimigo, vai causar um dano bônus por causa do efeito de suporte do próprio feitiço, né? Que, se não me engano, o efeito de suporte desse feitiço que eu estou falando, ele aumenta o dano do próprio feitiço. E aí você vai também ganhar a armadura. Bem simples. Aqui nós temos para os Eneripsas, nós temos o terceiro Eneripsa aqui, que é o entra em jogo, ganha 50% de dreno. Ele vai ter dreno, e é isso aí. Ele vai ser um personagem que vai querer um ataque mediano, uma vida mediana, ele vai ser médio nessas duas coisas. Ele é tipo um lutador, é um vampirão mesmo. Ele, a intenção é você atacar. O dreno, ele é tipo um roubo de vida, tipo, só ataque. Então, como eu falei lá nos equipamentos, é bem simples e direto. Ao aplicar um estado elementar, concede defasagem e ganha um ponto de movimentação e um ponto de movimentação ao seu herói durante o turno. Defasagem reduz o ataque do seu herói e ganha ponto de movimentação. Então você ganha 2 pontos de movimentação se você ganhar defasagem por esse método, né? E aqui tem uma especificação aqui, ó. Defasagem não reduz o ataque desse herói. Então, este herói específico, ele não tem um ataque reduzido por defasagem. Mas ele só vai aplicar defasagem nele mesmo se ele tiver um estado elementar. Se ele aplicar um estado elementar no inimigo. Ah, o inimigo está com estado elementar, mas já passei o turno. No próximo turno, enquanto ele ainda tiver o estado elementar, eu vou continuar defasado? Não. Só quando, no turno que você aplicou o estado elementar. Então, aplica o estado elementar no início do turno, antes de fazer sua movimentação. Defasagem é um efeito que deixa você atravessar os inimigos e bater neles. Então, ao atravessar o inimigo, você vai causar o dano do seu personagem. E quando você bater nele, você causa o dano do seu personagem de novo. Então, você causa praticamente o dobro do dano do seu personagem se você atravessar um inimigo e bater nele. É só segurar o mouse, passar por cima do inimigo e voltar o mouse, terminando o mouse em cima do inimigo. Bem simples. Vocês vão entender quando vocês pegarem e tentarem usar. E o Tamashi Ambar, o nosso quinto integrante, né, do Zeneripsa, 1, 2, 3, 4, 5, né, quinto integrante do nosso querido Eneripsa, ele tem habilidade. No início do turno, adiciona o feitiço noturno à sua mão. Feitiço noturno invoca um Noturiano. Os Noturianos têm 20 de vida, 6 de ataque e aumentam seu ataque em 25% ao seu herói até que o Noturino morra. Então, tipo, você vai acumulando esses bichinhos no combate e eles vão aumentando seu dano cada vez mais. Eles são um bichinho que causa dano e tem vida, então eles vão ser focados, o que significa que, né, a ideia é manter eles vivos, mas é difícil de manter eles vivos. A vida e o dano dos Noturianos escala conforme você upa de level, mas não escala um nível muito grande, não. Então, o que significa que eles não vão se tornar muito fortes, muito perigosos. Eles vão continuar bem fraquinho, frágil e fácil de morrer, infelizmente. Mas eles já dão um grau bem interessante só de você poder invocar eles e eles causarem, né, os 6 de dano e dobrar seu. E, tipo, dobrar não, ele aumenta em 25% seu ataque. Né, e aumentar 25% seu ataque. Então invoca ele antes de dar o ataque, invocou ele, bate com o Noturiano, depois bate com o seu personagem. Você vai causar 25% a mais de dano no seu personagem e ainda mais 6 de dano. Você vai causar um dano bem legal. O Noturiano tem custo 0 para ser invocado, então ele é um feitiço que vai estar na sua mão todo início de turno e ele custa 0. Então sempre bom usar. Se você tiver umas coisas para tipo, utilizar como suporte, pode utilizar o Noturiano também como suporte. Porque qualquer feitiço que não é lançado no seu próprio personagem, ele adiciona o efeito de suporte. Vamos para o Yop. O Yop é bem simples. As auras deles são toda vez que eles atacarem. Eles ganham as auras e quando eles atacarem, eles ativam o efeito. A aura de fogo dá causa dano em mais em volta do seu personagem. É um mais, literalmente. Tipo, não é literalmente em volta. É nas 4 células em volta do seu personagem retas, né? E o de terra
causa um dano massivo no inimigo, te dá escudo. O de fogo causa dano nesse mais, né? E causa dano a todos os inimigos próximos, praticamente. Praticamente, né? E o de água causa dano e te cura, se eu não me engano, ele cura. Eu não lembro se ele cura, não. Mas é por aí. E o de ar, ele empurra o inimigo. Bem simples, né? E vamos para os Yops. Primeiro Yop, quando o seu herói investe, inflige 50% do ataque ao alvo. Simples. Investida. Tem as habilidades dos Yops que são específicas dos Yops. Elas são bem simples, os Yops são sempre personagens fáceis. A ideia do Yop é ser um personagem, um guerreirão básico para você entender. E a investida é uma habilidade que vai estar escrito investida e ela pode ser usada somente em linha reta do seu personagem para o inimigo. Quando você utilizar esse feitiço, você se aproxima do inimigo numa investida e causa o efeito da investida. Se ela causar dano, você vai causar dano na investida. E além de causar o dano da investida, você ainda vai infligir 50% do ataque do personagem ao inimigo. Vamos ao próximo Yop. O próximo Yop é este aqui. A Justalâmina. Eu não vou ficar lendo o nome de todos os Yops, desculpa, eu não vou ficar lendo o nome dos personagens específicos, não, tô lendo de bobeira. Então, ela ativa quando tiver corpo a corpo. Tem muita habilidade do Yop que você vai se perguntar: o que está escrito corpo a corpo? Corpo a corpo também é específico dos Yops. O corpo a corpo é quando você, né, termina ou inicia um turno próximo ao inimigo, não lembro direito. Aciona efeito para cada adversário em volta do seu herói. Aqui não tá falando se vai ao centro da batalha, quanto mais adversários ao seu redor, mas eu não lembro se é ao início ou ao final do turno. Se eu não me engano, corpo a corpo é no final do turno, né? Ou eu não lembro se você tem que começar o turno próximo do inimigo. Ah, não, corpo a corpo consegue fazer. Ah, não, corpo a corpo é. Eu não lembro. Eu não lembro, literalmente não lembro. Mas é isso aí. Quando tiver um inimigo em volta, você ganha o efeito corpo a corpo. Eu não lembro se é no início ou no final do turno. O herói ganha 50% do ataque em armadura. Então, terminou o turno, ou iniciou o turno perto de um inimigo, eu não lembro direito, você vai aplicar o efeito aqui, né? De ganhar ataque igual armadura. Então, tipo, o ataque desse personagem já é um ataque grande. Você vê que, tipo, os personagens, cada um tem uma diferença de dano, tipo, evidente. E esse aqui é um personagem com um ataque grande, né? Então ela vai ganhar muita armadura sempre quando você, né, terminar um turno perto de um inimigo. Ponto. Muito simples, muito interessante para você que é um personagem de linha de frente que vai causar dano. Temos o Yop Kassai Flamejante, que ele também é um pouquinho complicado, mas é simples. Né? Ele é simples porque, tipo, eu já expliquei o estado elementar, mas ele é complicado de ser utilizado, de aplicar o 100% dele. Ele também tem status grandes, igual esse Yop aqui, ele tem status grandes. Os outros não tem tanto dano quanto... Quer dizer, esse aqui, na verdade, tem uma quantidade de dano. Os outros dois Yops não tem tanto dano por causa que eles têm efeitos adicionais, como o dano bônus da investida, e esse aqui tem uma invocação. Então, ela aqui, né, normalmente já tem um status grande também, por causa que ela tem a dificuldade de aplicar a passiva dela. Ao aplicar um estado elementar, você ganha aura de espada baseado no estado elementar que você aplicou. Como eu expliquei da aura espada, você gasta ela atacando o inimigo e aplica o efeito dela. Bem simples. No caso desse personagem aqui, se você utilizar feitiço de enlamado, se aplicar feitiço de enlamado, você ganha a espada de terra. Se você aplicar feitiço de oleoso, você ganha a espada de fogo, né? E assim por diante. Então você ganha a aura baseada no feitiço que você usou. Nós temos o quarto Yop, que é um Yop, né? Tem as variantes aqui, se vocês quiserem ficar trocando aqui, tipo homem, mulher, tanto faz. O Yop de gelo ele é bem interessante, por causa que toda vez que ele terminar o turno perto de um inimigo, ele ganha defasagem. No caso dele, a defasagem reduz metade do ataque dele. Só que, como eu expliquei, você causa o dobro do seu dano com a defasagem. Você ataca o inimigo, atravessando ele e dando um ataque. Então você causa o dobro. O que significa que, de certa forma, você não perde dano com a defasagem. Só que se você perder muita movimentação, isso pode fazer com que você não consiga aproveitar o dano da sua defasagem. E agora o nosso querido Yop, né, espectral, né? Ele é o quinto integrante dos Yops e no início do combate ele ganha a alma espectral. Só no início do combate, não é no início de cada turno não, no início do combate. Alma espectral, um bichinho de 38 de vida, uma vida interessante, mas ela não escala muito conforme ele vai upando. Assim como o outro bichinho lá, ela tem uma dificuldade bem grande de escalar a vida. Você tem que utilizar outros métodos para fazer esse bichinho ficar sobrevivendo. Mas ele é bem interessante porque tem outras maneiras para combater com ele. A alma espectral, ela tem 50% de ataque. Então, no seu caso aqui, ela vai ter 13 de ataque. E toda vez que ela morre, ela volta para sua mão. Então,
Garanta que a sua mão não esteja cheia de feitiços, senão você vai perder a sua alma para sempre. Se ela morrer, não vai voltar para sua mão. Custo 2. Ela custa 2 PAs para ser invocada. Não é gratuito, igual a invocação lá do Eneripsa. E aí, nós temos os Slams. Como eu falei lá dos alçapões. Cada alçapão faz uma coisa diferente? Não que eu tenha percebido. Eu acho que todos eles causam dano. Então, os alçapões, eles são dano. Não tem o que dizer. E eu não vi diferença de alçapão para alçapão. Eu acho que o alçapão de água faz a mesma coisa que o alçapão de fogo, que faz a mesma coisa que o alçapão de terra. Então os alçapões, eles fazem a mesma coisa. Eles não têm diferença para cada um deles. E aí, nós temos, né, 5 variantes do Slam, igual de todos os personagens. A habilidade passiva dos Slam, quer dizer, a habilidade principal dos Slams praticamente é as armadilhas, eles são focados nelas. E aqui nós temos Aura Alçapão. O que são as Auras Alçapão? Como eu tinha explicado um pouquinho antes, elas ativam um efeito quando você pisa numa armadilha. De fogo, causa dano, de água pura, de terra, nunca vi dano escudo, então não lembro direito o que cada uma faz, mas quando vocês forem pegar o personagem, vocês podem ler o que cada uma faz. Eu acho que a dele aqui já é uma que não segue muito o elemento específico. Né? Tipo, a água vai curar, a terra vai dar escudo, a ar vai empurrar. Não. Acho que o dele não segue esse tipo de ideia. Mas vamos lá. O primeiro RAM, ao aplicar no estado elemental, você ganha uma de aura sapão baseado no seu estado elemental. Baseado no estado elemental que você aplicou. Mesma coisa do outro personagem, que ao aplicar estado elemental, então sempre bom você ficar aplicando estados elementares com esse personagem aqui. Esse aqui, quando seu herói aciona uma armadilha Slam aliado, inflige 75% de seu ataque aos adversários em volta. Então, alguém pisou na armadilha, ele dá um dano em volta dele. Dano baseado em 75% do ataque dele. O que significa que ele dá meio que um porradão no chão e dá um dano em volta de todo mundo. Bem simples. Esse aqui que eu uso, toda vez que alguém pisar numa armadilha, ele se cura em 50% do ataque. Por que eu tô upando vida nele lá no meu personagem? Isso é outro assunto. Né? Isso aí é questão de build. Mas aí, tipo, você pode fugir um pouco das ideias, né? E fazer umas builds diferentes. Mas eu não vou entrar em casos de build aqui, não. Bem simples, né? O cara pisou numa armadilha, você empurrou ele numa armadilha. Independente se você empurra ou se o cara pisa, né? Você vai aplicar isso. Eu acho que eu errei na explicação aqui, porque aqui fala quando o seu herói aciona uma armadilha SRAM aliado. Então eu acho que ele tem que tacar uma armadilha e ele mesmo pisar na armadilha. Ah, e lembrando que seus aliados pisarem na armadilha, eles destroem a armadilha, mas eles não tomam dano dela. Então eu acho que ele tem que pisar na armadilha. Assim que ele pisar na armadilha, ele causa dano em volta. Esse aqui, né, quando um inimigo cai na armadilha ou um aliado cai na armadilha, qualquer um que ativar a armadilha vai fazer ele se curar igual a 50% do ataque. Não por armadilha, mas sim ao acionar a armadilha. As armadilhas dos Hans, elas vão acumulando quando você vai linkando umas às outras, colocando pertinho, colada uma na outra, elas vão virando uma armadilha só. No final das contas, você acionou uma, você acionou todas. Pá! O cara vai tomar dano de todas as armadilhas que estão ali, mesmo que ele tenha só pisado em uma que tá ligado a todas as outras. Porém, você vai se curar só em 50%. Não vai curar em 50% por armadilha. Você vai curar em 50% quando o cara acionar. Então, tipo, como ele vai acionar todas de uma vez, você só vai curar uma vez. E aí, nós temos esse aqui, que toda vez que você atacar, você adiciona um alçapão Surokan à sua mão. O alçapão o Surokan posiciona um alçapão Surokan que causa 21 de dano até 3 células próximas. Então, tipo, coisa bem simples. Você deu um ataque no inimigo, você tem uma armadilha para colocar. Ele é o Slam mais simples de você entender e de conseguir jogar. E aí, nós temos o Tesoura. Tesoura, o nome dele é Tesoura. Quando um adversário aciona aqui, quando um adversário aciona um de seus armadilhagens, inflige 100% do ataque do seu herói ao adversário. Armadilhagens, eu nunca vi isso aqui. Esta armadilha junta-se a outras armadilhas. Ah, tá. É aquela questão, né? Quando tiver mais de uma armadilha linkada ali e o cara pisar nela, ele vai infligir 100% do ataque ao inimigo que pisou nas armadilhas linkadas, né?
Armadilhas sozinhas acho que não vão aplicar nada, né? Porque ele está exigindo que seja uma armadilhagem, que é quando duas armadilhas se juntam, estão adjacentes e se juntam. Bem simples, vamos para os últimos, o Shelor. Shelor, personagem do templo, bem simples também de entender. A gente passou pelo guerreiro, pelo assassino, pelo curandeiro, e agora nós estamos no personagem do templo, que a gente chamaria de mago também, né? Guerreiro, assassino, e aí, o mago, o Kran também de certa forma também é um mago, né? A gente chama de atirador, né? KKK. Aqui os Shelor, eles são personagens focados em habilidades bem específicas mesmo, eles são bem complicadinhos de entender. Então vou tentar explicar da maneira que vocês entendem. Os Shelor, eles têm uma maquinação que é chamada de... esqueci o nome dela. É isso. Coruja. Lembrei. É como se fosse uma... Aqui, ó. Sinistro, lembrei. Sinistro. Coruja não. Eles têm maquinações chamadas sinistros que você pode colocar e elas fazem um efeito quando são colocadas. Quando você evolui o sinistro, ele vai causar o efeito dele por turno que você terminar ou que você iniciar, depende do sinistro lá, do efeito que estiver dizendo que ele vai fazer. Então, cada turno ele vai fazer um efeito se ele tiver evoluído ou ele só faz um efeito quando você tiver posicionado ele. Alguns personagens combam com os sinistros que eles colocam e é bem simples. As auras do Celor existem quatro também, e elas são as auras corujas. As auras corujas são focadas em beneficiar efeitos dos sinistros. Sempre que seus sinistros ativarem, a aura coruja vai ativar também. E aqui nós temos o primeiro Zelor, que no final do turno adiciona os pontos de ação não utilizados na reserva, com um limite de 3. Bem simples. Esse aqui, quando ele aplica um estado elementar, ele ganha uma aura do elemento que ele aplicou. Quando o seu herói teletransporta, inflige 30% do ataque ao adversário que tiver mais vida. Então ele é o cara que vai ficar usando os poderes de teletransporte. E esse aqui, toda vez que ele atacar, ele ganha ativação. Ativação, né, aciona o efeito de mecanismo. Todos os sinistros têm um efeito, né, de quando eles são invocados, e aí você pode utilizar o ativação para ativar o efeito do sinistro. E aqui nós temos o último, que ele também é bem simples, inflija 50% do ataque aos adversários em volta de um de seus sinistros, a cada fim de turno. Vou ser bem sincero sobre o Sherlock. Os efeitos passivos são bem simples de ser entendidos. Porém, eles são muito complicados de colocar em prática. Esse aqui foi o vídeo. Eu tinha esquecido de falar uma coisa. Então, gente, eu achei que eu tinha. Tipo, eu com certeza esqueci de falar alguma coisa, né? Mas aí a gente complementa depois. Eu não fiz um roteiro bonitinho, né? Eu não programei, não falei que, nossa, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, só fui fazer mesmo. Correria, e é isso aí. Infelizmente. Mas curta o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos para eles entenderem. Isso aqui é um tutorial para iniciantes, é bem básico mesmo. Não é falando sobre build, não é falando especificamente sobre como você deve jogar com cada personagem. O jogo te dá a liberdade e cada um decide do seu próprio jeito. É isso. Aí, valeu, falou e fui.